podcast Cozinha da Mensagem, um podcast onde a gente pega um trecho bíblico e se aprofunda para poder pregar no domingo na comunidade da Vila. A gente está no meio de uma série chamado, parece mas não é, Surpreendidos pelas Parábolas de Jesus. Meu nome é Marcos Botelho e eu vou conduzir vocês nesse papo aqui com a mesa muito bacana. Do meu lado esquerdo está Pet. Tudo bem, Pet? E aí, tudo bem? Lucas Pet, eu teria que fazer uma pergunta pra você, mas eu não... você já usou roupa velha, assim, e já passou vergonha? Você foi pobre de um jeito de roupa bem esculachada? Cara, eu nunca comprei minhas roupas quando era criança, assim, adolescente. Era tudo ganhado? É tudo ganhado, né? O Gustavo tá fazendo assim, falando, não entra nessa área, não. É, né? Mas, e aí você tem uns negócios assim, tipo, eu lembro a primeira vez que eu juntei a graninha de vários meses. Quantos anos você tinha? Uns 16 anos. Pô, e aí fui e comprei um All-Star. Nossa! Um All-Star, tipo, sei lá, R$40, né? Hoje você compra quase todo dia e joga fora. Mas por conta disso, assim, eu lembro de só ganhar as roupas de Natal, das tias e tal, e não necessariamente elas tinham o meu gosto, né? Então, Você sabe que eu tenho uma Obrigado, história? tias. Obrigado eu por presentes maravilhosos. Eu sou filho de missionário, né? Então eu ganhei todas as minhas roupas. Eu lembro também lá pra 14, 15 anos, foi a primeira vez que eu vou num shopping comprar uma roupa. Pra algum evento especial. E aí, esses dias eu contei pra Natália, mas ela chorava de rir, né? Um trauma que eu tive. Por quê? Como eu ganhava muito de pastores, eu só tinha meia fina usando tênis. Nossa. Cara, é isso, tá vendo? Vocês riem. Vocês não sabem o trauma. Então eu usei a minha infância toda meia fina. Não, mas aí cara, desculpa, eu não vou rir não, cara. Não. Qual a falta de noção dos pastores que te deu? Porque assim... Não dava. É falta de noção dos meus pais. Não dava pro Desculpa, pai, dava pro Jaziel. E o Jaziel dava pro meu pai. Meu pai já passava, porque era pra ter meia. Mas não pode. Mas o cara tem que ter essa noção de... o cara tem criança, tem que dar o de criança. Assim, eu nunca tive, assim, passei fome, nada disso. Assim, sempre teve as coisas. Mas com roupa... Mas isso aí não é seu pai, eu não. acho que juntou zero critério de estética dos meus pais, porque assim... Pode ser. E assim, eu usava meia fina, com tênis, sapato, às vezes se cabia. Era o que dava. Ganhava, você botava. Sim. E calça que não combina com uma criança, né? Assim, com uma criança de 8, 10 anos. Mas... era um trauma, assim, não foi nada perto. Tenho outros traumas que eu poderia falar. Mas depois eu fui perceber que a meia fina tem todo um passado. Por que eu usava meia fina, cara, com tênis, cara? E é ruim. E fede, é tudo ruim. Mas beleza. Hoje você parou de usar. Parei. Não posso nem pra casamento. Ele usa tênis sem meia hoje, no chulé do cara. Gustavo, e aí? E aí, Marcão, beleza? Roupa mais curta ou mais longa, você também é dessa equipe? Cresceu desse jeito? Acho que não, eu era mais velho. E aí as roupas que a gente ganhava às vezes lá em casa era de menina, geralmente. As famílias que tinham, né? Então eu usava muito uma saia. Tá piorando. Brincadeira. Não, essa parte... Não, eu digo que é mais pra minha irmã, assim. E eu acabava Eu não tinha de onde vir. Meus primos eram bem diferentes, assim, de roupa. Não, e eu tinha um primo Você tinha os primos gordos? Você tinha primo tinha rico? Um na época. Porque o difícil é quando você descobre que você é pobre por um primo que é muito rico. E eu tinha lá na parte da minha mãe, os primos eram muito ricos. E aí era legal quando eu ganhava a roupa usada deles. Era a hora que eu ia botar uma roupa da Nike. Porque eu tinha o Reebok. Isso é outra coisa. Eu tinha, em vez de eu ter um tênis Reebok, era Reebok, com D. Uhum. E eu descobri que era falso na escola, quando eles foram zoar. Uhum. Porque eu nunca tive muito senso de estética, né? Assim, eu não me preocupava. Não é uma coisa que veio até os 11, 12 anos. Aí eu tive um vizinho, que talvez vocês conheçam, daí eu não vou falar o nome, que eles valorizavam Nike. E era aquele Nike... Não era Nike, não. Era um que era 1.600. Qual que é o nome New disso? Balance. New Balance. Era uma época que era assim, era absurdo e de era caro. New Balance 1.600 era um negócio absolutamente sem noção. Era. Ele estragava em 3 meses. Era um tênis, uma porcaria de tênis e era muito caro. Era proibitivo. Fontana, já te apresentando. Você teve já New Balance? Não. Não, nunca teve? Não, meus amigos todos tinham, onde eu morava. Morava em Alphaville. Pior lugar pra se morar. Num lugar horrível.
lugar inseguro. Cara, todo mundo tinha o New Balance. Que sacanagem é isso? Não, todo mundo tinha. Eu não tinha, mas todo mundo tinha. E assim... E você pegou essas coisas de roupa com você na infância? Cara, pra mim não pegava... A única coisa que pegava um pouco, mas era bem pouco, é que assim, teve uma fase na escola que a escola não tava fazendo usar uniforme. E os adolescentes iam com a roupa que queria. E aí era isso, os moleques usavam tênis New Balance, calça leves, camiseta do não sei o quê. E minha mãe falava, você vai com uniforme. E tipo, eu ia na boa, assim, eu ia de boa. Mas tinha eu e mais outro moleque na sala que ia de uniforme e o resto dos moleques tudo com essas paradas de marca. E assim, foi uma coisa que... só quando eu tive filho que eu entendi a importância do uniforme. Era assim, a importância do uniforme é pra parar com esse negócio numa época que... Essa é uma das coisas. Outra coisa é pra você... Identificar quem é o aluno. Isso, sim, especialmente no ambiente urbano. O aluno Mas eu, tá como fui chegando, crescido mais assim, anti-militar, eu pensava que era uma coisa meio querendo... Mas aí hoje eu entendo... Agora... era engraçado, porque quem usava uniforme... Eu fiz Mackenzie, né? Eu estudei no Mackenzie da 2ª série até o 3º colegial. Quem usava uniforme era eu e o filho do pastor, tá ligado? Então, qual pastor? Assim, o Dídimo? Não. Era um pastor presbiteriano que morava aqui em São Paulo. Eu nem sei o nome do cara. Eu lembro o nome do meu coleguinha, que era Rafael, mas o pai dele eu não sei. E você, Simval? Você foi daquelas crianças que foi traumatizada por roupas? Então, eu, por ser filho mais velho que não o Gustavo, eu, na verdade, os meus irmãos é que usavam as minhas roupas, aí a gente já passando de geração em geração, né? Mas uma coisa que eu acho que tem a ver com uma fase de pobreza, que depois que eu comecei a comprar minhas roupas, até hoje, cara, eu não consigo usar roupa de ninguém, mano. Roupa usada, não tem como usar nada de ninguém. Até quando eu jogava futebol, quando eu ia jogar e tinha que vestir a camisa, eu nem jogava. Porque o cheiro de outra pessoa putz, não tem como. Você lembra na hora uma sensação... É uma sensação muito ruim. Aí, aliás, esse negócio, pensando nos sentidos, né? Pra mim, essa coisa do olfato tem uma coisa que me incomoda. Vocês, já falei algumas vezes que a gente vai no restaurante, eu levo 2 camisas porque eu não quero ficar com o cheiro da comida na minha roupa. Me incomoda bastante isso. Então, isso também amplia para essas questões aí. Não, e também tem aquele negócio, né? Que nossos pais começavam a botar cotoveleira e joelheira de outro material, né? Geralmente ou de couro, porque pra aguentar. Porque a gente era também, cara, não tinha roupa que resistia mais do que 3 semanas. Mas era por isso que minha mãe fazia eu ir de uniforme. Porque, tipo, tinha educação física, por exemplo, e ia furar no joelho, cara. Aí vai furar no joelho uma roupa boa. Meu filho hoje falou, pai, meu uniforme tá sujo. Eu falei, deixa eu ver, traz aqui. Não lavou? Que estranho, ir pra gaveta. Aí tava sujo de tinta. Eu falei, mas é lógico, filho, vocês ficam usando tinta. E aí na escola, isso aqui não vai sair com... Ele tava achando que tá sujo, mas é daquela sujeira que não sai, né? Cara, eu e a minha irmã, a gente estudava num colégio, cara, que tinha um campus muito grande, assim, que era dentro da Universidade Metodista. E aí tinha esse negócio do remendo mesmo, né? Então tinha que ter um remendo num tecido diferente pra aguentar o joelho. A gente subia barranco, cara. Era um campus enorme. Aí minha irmã, a gente dava aula de barranco com as molecadas, assim. Olha, aula de subir barranco. E aí era isso, era engraçado. Imagina como ficava essa calça depois, Explica né? algumas coisas, né? Explica muito. Mas olha só, já acabamos os nossos 10 minutos iniciais freestyle, que tem a ver com a parábola, né? É interessante, o que fez Jesus falar sobre roupas, costuras, remendos, e também sobre odres, né? Nem sei direito, a gente vai ter que explicar direito o que é um odre que rebenta e outro que não rebenta. Todo esse negócio que não é tão comum na nossa cultura, né? A roupa com remendo a gente entende. O odre já é um pouquinho mais difícil. Mas é uma parábola que está em Lucas, o quê? Lucas 5. O contexto, né? A perícope começa a partir do verso 33. Lucas 5, 33. É a parábola... Tem um título aí? Vamos ver os títulos. O título é Discussão sobre o Jejum. Discussão sobre o jejum. A NVT, né? Na NVI Jesus é interrogado acerca do jejum. Os caras estão no... tá aqui também. Vamos lá? Beleza.
Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e eles então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém... ou parábola. Começou. Ninguém... Ou parábola. A minha tá parábola. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. O vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Caramba, é isso aí. São duas ilustrações, duas mini parábolas juntas, que uma complementa a outra. Isso era muito comum no linguajar judaico, né? Apesar que o texto é em grego, mas isso era muito comum quando você colocava as histórias ou duas frases, imagem e semelhança. Você tem sempre essas duas paralelismos de sinonímia. Isso, para trazer ou complementação, ou para ampliar o significado, ou para contrapor. Então aqui a gente tem essas duas que são irmãs gêmeas aqui, a gente vai tentar entender por que elas estão juntos. A ideia da mente precisar de uma imagem para pensar melhor, né? Um ensino vai ser melhor fixado quando é descrito a partir de uma imagem, a partir de uma história. Aí a gente vê Jesus usando essa técnica para trazer e garantir que permaneça o ensino a partir de uma história, né? E isso vem de uma tradição de cultura oral. Então, assim, de transmissão oral, você tem alguns recursos que você faz para que a história seja preservada, porque diferente de hoje, que você não está nem aí com os detalhes, naquela época, muito tempo atrás, você não repetir certo a história, isso pode custar sua vida, né? Se você não repetir certo um caminho que você migrou, isso aí depois isso pode custar muito caro. Então, você tinha essas repetições em outras formas para ter certeza que está se entendendo o princípio que está falando. E aqui, muito tempo depois, Jesus está fazendo esse recurso que era muito comum, que ele leu várias vezes na Bíblia hebraica. Aqui, mas vamos falar um pouquinho do contexto, né? Porque a gente, quando vai de parábola, se você pegar essa parábola sozinha, falar sobre remendo de roupa e odre velho, odre novo, vinho velho, a gente pode ir para um caminho, mas como diz o título, Jesus está sendo questionado sobre o jejum. Primeira coisa que eu queria entender é sobre a lei do jejum. Jejum é uma lei aqui que por que os caras estão cobrando Jesus? Porque assim, uma coisa é você cobrar assim, você não guarda o sábado. Por quê? Você volta lá em Levíticos, não guardar o sábado era questão de apedrejamento, era algo muito importante guardar o sábado. E não estou dizendo que Jesus não guardava o sábado, mas do jeito que eles achavam que tinha que guardar. Essa era a questão. Agora, jejum, uma cobrança dessa, a gente vai lá, não tem nenhum texto no Antigo Testamento que fala não passar uma semana sem jejuar, ou você vai jejuar sempre. O jejum é presente. Pelo contrário, até. O Antigo Testamento, quando ele fala de jejum, às vezes o jejum nem é muito bem visto, dependendo do caso. Se pegar o texto de Zacarias, que é um texto clássico sobre jejum, Zacarias capítulo 7, o jejum sequer é muito bem visto, porque ali, naquele caso específico, o jejum que deveria ser algo feito para Deus, Deus está dizendo, olha, tem certeza que é para mim que vocês estão fazendo isso daí? Na mesma linha de Isaías 58. Na mesma linha de Isaías 58, vocês estão se abstendo de comer dizendo que é para mim, enquanto tem gente que está passando fome, mas a tua despensa continua cheia, até porque você parou de comer. Essa é bem forte, então, né? Mais direto ainda. Então, assim, é para mim mesmo que vocês estão jejuando? Então, o jejum nem sempre ele é uma coisa bem vista, né? É uma prática espiritual comum
em todos Aliás, os... não é uma prática espiritual, é uma prática normal no Oriente Próximo Antigo. Você tinha que jejuar, às vezes sem querer. Não, às vezes sem querer, mas nesses casos aqui, vamos lá, vou até Eu só tô falando como chegou antigamente, você tem jejum, você tem... O jejum é uma coisa muito mais comum. É que a gente é de uma época, só tô querendo fazer essa ressalva, porque o nosso público, talvez... A gente nem percebe que a gente é uma época de extrema fartura. É lógico que ainda tem lugares de pobreza, mas pessoas que podem assistir um podcast, ouvir desse, assim, geralmente tem uma extrema fartura. Mesmo que não seja de qualidade, tem. Não era assim antigamente. Não era. E aí o que acontece? É um ritual, né? Uma prática ritual, se você quiser, tá? Em que você está dizendo, mesmo nesse ambiente de possível escassez, em que comida é uma coisa muito mais valorizada do que no nosso tempo ou na nossa cultura, eu opto, mesmo tendo a condição de comer, eu opto por não comer, como uma espécie de renúncia. E essa espécie de renúncia, ela pode ser usada em diferentes circunstâncias. No ambiente semítico, é uma prática ritual razoavelmente comum. No ambiente da Bíblia hebraica, geralmente é o seguinte: você está participando da privação de alguém. Então, é uma maneira de convidar o seu corpo para uma empatia que você está exercendo intelectualmente por alguém, cognitivamente por alguém. Então, você está convidando o seu corpo para participar dessa aflição de alguém. Casos de luto, né? Luto é um dos casos mais comuns, né? E de alguma maneira... Por exemplo, no caso de Nínive, era um participar de um arrependimento coletivo. Arrependimento. E, de novo, a ideia de arrependimento é uma ideia de uma espécie de luto, de vergonha. Então, o jejum ali é uma prática ritual que traz à tona uma situação dura sempre. Isso, e vem às vezes elementos como terra ou pó na cabeça, cinza, saco. Tem assim uns outros elementos que aqui não estão, mas às vezes pano mais rústico, tudo né, disso. Agora, o mais importante do jejum, do ponto de vista daquilo que ele tem de carga ritual, é que ele representa uma espécie de convite ao corpo para participar de algo que você se predispôs cognitivamente. Então, você se predispôs a participar sem que você sofresse de um determinado sofrimento. E aí, o jejum, voluntariamente, alguém da família de um amigo seu faleceu e você está de luto junto com ele. Mas ele está sofrendo, você é só amigo. Aí o jejum, você convida o seu próprio corpo, é uma coisa física, para você participar de modo integral daquele sofrimento junto com aquela outra pessoa. Agora, me corrijam se eu estou errado. Me parece também aqui que existe uma disputa de interpretação, porque a gente sabe que nesse período de Jesus existiu um bom tempo onde as explicações do Antigo Testamento já estavam popularizadas e às vezes com peso de Bíblia hebraica. Ou se não igual, muito perto. A tradição, né? Então, tudo isso que eu falei não é lei. Tudo isso que eu falei é prática comum. Isso. E aí, você vai ver, por exemplo, quando Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu. Do publicano e do fariseu, ele vai falar que ele, na sua oração, fala jejum 3 vezes por semana, né? E isso era uma tradição já, que não é do textos antigos, mas já de interpretação. Uma boa pessoa dedicada, ele tem um hábito de rotina de jejum. Então, isso me parece que já está incorporando isso para... Se você quer, no mínimo, você só deve seguir um rabino que já está incorporando esse hábito. E aí essa cobrança pode ter essa disputa de interpretação de textos, de quem que é. E eles vêm... Vê, Gustavo, parece que eles vêm assim meio covardes, né? Eles falam, João, os discípulos de João jejuam. Uhum. E de todos os fariseus. Então ele pega um amigo dele. Você não fala que você foi até batizado por ele. Ele disse, mas os seus discípulos não jejuam. Aí eu acho que tem essa questão também da religiosa de você ter uma aparência de privação. Essa aparência de privação, ela se torna uma carteirinha de grau espiritual, assim, né? Então, tanto que quando Jesus vai criticar essa coisa, lá nos outros textos, em Mateus, né? E ele vai falar dessa aparência de... Não, cara, não é... Quando você for jejuar...
não é para que ninguém saiba que você está jejuando. Então isso não é uma moeda que lhe te confere um grau espiritual maior. E não é nem de troca com Deus aí, nesse contexto. Entendi. Tá mais essa coisa de status. Eu sou alguém que você não tá vendo que eu tô em pano de saco? Você não tá vendo que eu tô jejuando? Eu sou muito mais... Né? Eu sou muito mais sério espiritualmente do que você. Talvez vou usar essa palavra, talvez soe fora. Tem um lance que eu estou muito mais comprometido com a causa do que os outros que não estão. E mais que isso, eu percebi que Jesus sofre é justamente isso. Porque assim, qual que é o luto ou qual que é a dor para qual eu estou convidando o meu corpo para participar? Quando eu estou jejuando ali no contexto do primeiro século e que eu estou jejuando mais que o outro. A dor aí é a seguinte, nós estamos no exílio, a gente voltou, mas não estamos na nossa própria terra, então sempre vai existir um determinado tipo de luto do qual a gente faz parte, de piedade ritual do qual a gente faz parte, que meio que entrega que eu estou comprometido com a causa messiânica, com a causa de que o povo de Israel um dia vai se restabelecer, que eu estou comprometido com uma causa espiritual de que a gente, como povo, não vai voltar a cair na idolatria, porque eu estou percebendo o tempo mal. Então eu tenho uma arrogância cognitiva aí, tem uma arrogância de conhecimento aí do tipo, olha, eu entendi que não é tempo de ficar fazendo festa. É tipo o Mano Brown indo lá no discurso do Haddad. Eu não gosto de festinha, né? Embora muitos digam que o Mano Brown naquele caso até tivesse certo, né? Mas o cara que está jejuando, e está jejuando 3 vezes por semana, ele está dizendo assim, vocês não entenderam que não é tempo de ficar festejando. Eu entendi que o nosso dia é mau e por isso eu jejuo. E esse é o ponto central para essa questão, porque a resposta de Jesus tem a ver com isso. É isso. A resposta de Jesus não é assim, eu não preciso mostrar que eu sou mais santo, porque assim, não é esse o ponto, pelo menos que Jesus entende da provocação ali. O que ele vai falar, e aí ele vai trazer a figura de um noivo. Que interessante. E aí essa é uma segunda pergunta que eu quero trazer. Por que Jesus traz uma figura de um noivo? Ele poderia falar, gente, assim, vocês estão... Primeiro que não é nem lei, vocês estão me cobrando do quê? Segundo que eu não vejo igual vocês. Mas ele decide já usar uma ilustração, até quase como uma pré-parábola. São 3 histórias aqui. Não, acho que aqui já é uma parábola. Já é. Ele está falando assim, olha, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar, nem são os padrinhos, são os convidados ali. Enquanto o noivo está com eles, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. Olha só, primeiro que a gente sabe que o noivo aqui é Jesus. E talvez... Você acha que quem está perguntando sabia disso? Não, esse é o contraste. Claro? Esse é o contraste do que Jesus está trazendo. Por isso que tem tudo a ver com o que o Vitor explicou sobre o jejum. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, vocês estão se gabando de que entenderam um momento de Israel, que é um momento de luto, que é um momento de sofrimento, o povo está sendo oprimido pelos romanos, etc. Só que eu vou dizer, vocês acham que vocês entenderam, mas se vocês tivessem entendido o que está rolando aqui, que noivo está presente, que a solução a qual por muitos anos jejuou-se nessa então, mas antes de você falar isso, eu quero entender a figura do noivo. Porque assim, eu entendo isso. Entendo que Jesus está respondendo exatamente. Vocês estão errados no momento que vocês estão vivendo aqui. Mas ele está puxando uma figura do nada que para nós, para muitos de nós, é muito estranha. Assim, sabe assim, ele vale a pena falar do... Ele poderia falar assim, o Messias está aqui. Ele poderia falar, o rei chegou. Mas quando ele fala o noivo... Então, mas por que quando ele fala o noivo é os outros? Não. Vale a pena falar do noivo nesse contexto do casamento. Quando ele fala que o noivo chegou, ele está recorrendo a uma figura da literatura profética que posiciona... Era isso que eu queria, né? Não. Estou caminhando junto com quem não entendeu nada ainda. Então, ele está recorrendo a uma ilustração que começa nos profetas e que ganha expressão máxima em Oséias, em que Deus se posiciona como o noivo ou o marido de Israel. Então... Eu até então não sabia que Israel era uma mulher. Pois então, não é legal? Cara? Porque assim, Êxodo fala que Israel é o filho primogênito.
Então, As dependendo dos ilustrações, livros, elas vai mudando, mudam, né? A local. Aí a tua crítica a algumas teologias sistemáticas, ela é muito bem posicionada e muito bem colocada. Porque o texto, Obrigado. Isso é o importante texto pra mim. bíblico, ele não trata as mesmas metáforas sempre do mesmo jeito. Ou as mesmas realidades sempre com a mesma metáfora. Então, Israel, às vezes, vai ser chamado de filho. A gente vai ver aqui na parábola, Às ele vezes vai é mudar chamado de uma hora para outra muito rápido. Pois é. E aí o que acontece? Essa noiva, essa esposa, nos profetas, é uma esposa Infiel. adúltera. Infiel. No caso de Oséias, prostituta. Gomer. Né? E é essa prostituição que é o motivo do jejum. Essa prostituição, essa infidelidade, esse adultério, é que provoca a necessidade de se jejuar. É o arrependimento de Nínive, é o luto por saber que o casamento foi estragado. O casamento entre Israel e Deus foi estragado porque o povo escolheu Baal, porque o povo escolheu Moloque, porque o povo escolheu o bezerro de ouro, porque o povo escolheu o Deus da vez, né? E então agora a gente está esperando pelo dia que o noivo retorna e diz: olha, tá tudo apagado, eu já entendi, eu vim te resgatar, porque mesmo os profetas que denunciaram o adultério de Israel profetizam que um dia esse noivo é um noivo perdoador. Aliás, na história de Oséias, a história de Oséias data mais ou menos que época? É o 8º século, né? 8º século. A história de Oséias... Antes de Cristo. A história de Oséias, ela é aquele negócio que Abraham Heschel vai falar sobre a história vivida, né? Isso. É a profecia encarnada. Ou seja, a esposa, de fato, se prostitui de Oséias e Deus manda ele ir lá e casar com ela como prostituta. É para causar esse estranhamento. É Mas quase que uma ele fica parábola, assim, mas né? como isso? É Nem uma pode. parábola. Você vai, assim, é um negócio... Embora tenha acontecido, tipo é que ele fala parabólico, com né? Abraão de matar o filho. Isso aí não seria... Meu Deus não pediria isso. Meu Deus abomina esse tipo de coisa. Não, mas você vai ter que perdoar. Você vai ter que perdoar e o seu perdão vai purificar ela. Já tô interpretando aqui. Mas é isso aí. Mas a história é mais ou menos assim. E aí, por isso que também no imaginário, no melhor sentido da palavra profético, ele tem isso. O noivo, quando vier, o perdão dele vai purificar a noiva. E enquanto ele não vem, o papel da noiva é fazer o quê? É se arrepender, é estar Vigiar. de luto, é chorar, é vigiar. E aí o fariseu que está aguardando o jejum, e esse que é o ponto, o fariseu, o mestre da lei, a pessoa espiritual, o líder religioso, o saduceu que seja, o integrante do sinédrio, quem for que está aguardando o jejum, Os próprios seguidores de João os Batista. próprios seguidores de João Batista, que é um cara legal e que são caras legais e tal, mocinhos na história do evangelho, o que eles estão dizendo? Eu entendi o papel, eu sei que eu sou adúltero, então o meu momento aqui agora é um momento de contrição. Agora, lá no episódio de Mateus que o Gustavo citou, que o cara jejua e deixa aparente para todo mundo, você esvaziou completamente o sentido de saber qual é o seu papel de adúltero, porque todo mundo tá vendo que você é o espiritualzão. Então vira o contrário. Né? Agora, isso é a realidade lá de Mateus. Voltando aqui para Lucas, os caras estão botando o dedo no nariz de Jesus, dizendo: ô Jesus, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. O tempo que a gente vive. Não é hora de festinha. Eu tenho uma pergunta sobre jejum, mas me cobra no final de fazer, porque eu acho que a gente tem que passar pelas parábolas. Sim. Para eu poder fazer essa pergunta. Tá. Então, é interessante que Jesus ele fala isso, essa primeira ilustração, dizendo: ó, o noivo está aqui. Agora não é hora de jejuar, vai ter um tempo que vocês vão ter que jejuar. Mas agora não. E aí, ele decide contar uma parábola, que na verdade conta duas. Ele fala: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se fizer... Então, ele primeiro fala: ninguém tira a roupa nova para roupa velha, que é meio óbvio, né? Você não vai estragar uma roupa nova. O que essa roupa... Cara, mesmo que essa roupa tenha um valor sentimental... primeiro que ninguém tira um remendo. Você estraga uma roupa nova para consertar uma roupa velha. Aí alguém pode levantar a mão e falar: mas essa roupa é sentimental para mim.
essa lei aqui, esse jeito de interpretar a lei, ele é muito valoroso para mim. Aí ele fala, mesmo assim, se fizer isso, tá ruim. Por quê? Porque a roupa nova vai esticar ainda e vai estragar a roupa velha. Assim, tem a ver com essa elasticidade que o tempo vai fazer. Ou vai encolher, né? Ou vai encolher, que você vai lavar. Que a outra já encolheu o que tinha que encolher. Isso. Para alguns dos lados, isso aqui não vai dar certo. Você tem que pegar, mais vezes, da mesma idade ou compatível. E aí ele vai contar do odre. Do odre. Aí ele fala o seguinte, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Ou seja... Aí é um ponto que eu queria me colocar. Quando as primeiras vezes que eu ouvi essa história, eu lembro... E aí eu olhei e imaginava assim, onde você guarda o vinho, geralmente é no barril, né? Então, odre, eu falei, deve ser um outro nome para barril. E aí ficou durante muitos anos essa imagem na minha cabeça. E aí o texto, quando diz vasilha, pode invocar essa imagem. Quando a gente fala vasilha hoje, vasilha é um recipiente de plástico, uma vasilha. Por isso que a NVT é melhor, né, Gustavo? Não sei como tá na NVT. Ele queria. Eu não sei como tá na NVT, juro. Mas aí o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Recipiente de couro. Muito melhor aí, ó. Então, nesse caso... Mas olha só que interessante, exatamente. Quando eu fui entender, quando eu vi uma explicação, não sei se alguém queria falar sobre essa explicação, mas que era você pegava a pele, né, do animal, e aí você punha, então, fechava as pontas, e aí você punha o vinho ali. E aí tinha um processo de fermentação, né, que acontecia no vinho, ou enfim. E aí aquele negócio dilatava. E quando dilata, então beleza, aquilo acontece uma vez só. Então, eu quero mostrar as duas etapas. Você tem razão. A primeira coisa, quando Jesus vai falar... Só para dizer que aí eu entendi que não tinha a ver com barril. Eu falei, mas por que o barril estourou? Toda a razão. E assim, ó, como pedagógico para o nosso... Às vezes eu fico brincando aqui, que eu implico com a NVT... Porque minha mãe me deu uma NVI quando eu me formei no seminário e... Tinha acabado de sair. Geralmente a gente escolhe a Bíblia, não tem nada a ver com exegese, não tem nada a ver. É por sentimento e por fase de vida que a gente foi ler. Esse texto eu ouvi a minha avó ler. Minha avó. Então... E é totalmente... Ou é por rebeldia também, né? Pode ser. É por rebeldia também. Eu me lembro que lá na igreja onde eu cresci, o pessoal não gostava da NTLH. Você levava só de raiva. Só de raiva. Mas assim, e aí, é lógico que, gente, tem uma... A Bíblia tem que... como é que eu vou dizer isso? Se atualizar na sua tradução. Deixar bem claro aqui. E aí... porque sublinhou essa frase. A Bíblia... A língua é dinâmica. A Bíblia não. A Bíblia é eterna, mas a língua é dinâmica. E aí, é óbvio que num outro podcast que a gente foi falar que a tradução da NVI era melhor, que a ovelha estava no deserto. Depende do texto, né? Agora aqui, a NVT mandou muito melhor. Porque o odre também, às vezes, a gente... O que é odre? Eu não sabia que era odre. Aí, vasilha, definitivamente não é uma boa tradução. Se você falasse vasilha de couro, até vai. Mas não passa a ideia, né? Não, Quando você pensa vasilha, você lembra no vidro, pelo menos quem sabe né? o que é um odre, vai ir para a imagem certa. E quem não sabe, vai procurar. Vai supor que... Eu, no meu Agora, caso, eu supus que era um... vasilha não é legal. Vasilha não tá legal porque não tá dizendo... Não tá dando a dinâmica da parada. Tá dizendo que todo mundo pode estar na vasilha, mas tá errado. E aí, qual que é a minha parada aqui? Minha parada, Gans, é de 2 processos. Então ele já fala assim, ninguém bota o vinho em odre velho. Por quê? Porque não vai fermentar da forma decente. Isso estaria óbvio para quem tá ouvindo, né? Porque é que nem o barril. Hoje a gente sabe que, dependendo do vinho, tem um tipo de madeira que dá um gosto, um cheiro. Eu não sou da área do vinho, mas eu tenho amigos que são. E aí eles falam que aí a gente fica com mais medo ainda, né? Quando a gente tem amigos que são, aí você fala, não, eu vou falar uma bobagem aqui, depois... Isso, isso eu tô falando, eu sei disso. E aí, a gente... Isso aí também tem uma boa história da época de mais pobreza aqui, né? Sim. Tinha uma época que eu fui assim, né? Eu já, seminarista, cheguei em Alphaville, uma pausazinha pra gente contar essas coisas. E aí o pastor lá me levou, ainda não era pastor, né? Daí me levou na casa dos irmãos, querendo impressionar, querendo agradar, sabe assim, servir o melhor. E eu lembro... o Renato tava, por isso que ele já tá rindo lá. Aí o cara serviu uma leitoa inteira, assim, uma coisa maravilhosa, assim. A bichinha olhava assim pra mim, dava dó, assim, ó. Mortinha. A maçãzona. Chegou a piscar pra você. Abriu, e aí ele começou a abrir o vinho e falar, isso aqui é de R$ 1.500, é o vinho não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro que eu olhava pro Renato e falava,
Gente, não dá pra pegar nossa parte em dinheiro, não. Esse golinho aqui não dá pra ser só em dinheiro, porque não faz diferença nenhuma se for um de 100 reais, um de 1.500. Você sabia que a única vez que eu fiquei bêbado Nossa, foi... contando assim pra todo foi mundo, uma... pastores da vila não ficam bêbados. Ele não era, né? Foi um episódio desse tipo, cara. Ah, é? Foi também, no mesmo contexto lá de Alphaville, num churrasco. E aí, eu era um dos caras mais velhos ali que tava fazendo churrasco, tinha uma molecada mais nova. E o dono da casa era um desses casarões, uma mansão... Esse cara tinha uma mansão parecida com as suas da Califórnia. Um negócio daquele... As minhas, o pessoal pensa que eu comprei. Cara. Não, eu ficava morando Essa ficou boa, né? Que você foi lá quando você tinha 18 anos, né, Eu Marcos? ficava morando por 2 semanas. Quando você pregava a teologia da prosperidade. Não é? E aí o cara virou e falou... você tem que conhecer... Virou pra mim e falou... Você gosta de uísque? Aí eu falei, não, até gosto e tal. Não, você tem que conhecer aqui os 17 anos, eu adoro. E aí, eu já tinha bebido um pouco esse dia, mas eu fiquei com vergonha de falar pro cara que, não vou aí. Mano, eu entrei, o cara me encheu um copo de... E era isso, era um desses assim, esse aqui é de 18 anos, não sei o que, com não sei quantos R$1.000 e blá, blá, blá. Foi a única vez que Você não pediu em dinheiro, não? Nessa época eu tava bem financeiramente. Pra você que não bebe, que tá nos assistindo, continua assistindo, a gente é legal. Esse dia eu passei crente. mal, tiveram que dirigir meu carro pra casa. É lógico, espera é o mínimo, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa de... Eu só pra Não, completar. terminar a leitor ali. Deixa eu completar. Leitor, leitor era isso. E eles deram vinho caríssimo e a gente falava, eu ficava falando um pouco. Eu não vou saber valorizar isso, Eu nunca né? valorizei isso. E é mais ou menos isso. Por quê? E aí o negócio é porque é 2 etapas. Assim como o paralelo da roupa. Primeiro que você não rasga uma roupa nova para pôr no velho. E mesmo que fizer porque a roupa é de valor, ou porque você quer manter aquilo lá por mais tempo, eu acho que isso é importante na interpretação. Quando você fizer, você não vai dar errado. Vai dar errado. A mesma coisa é o vinho. Você não bota um vinho novo num odre velho. Vamos ler. O odre velho é o mais valorizado, mas ele já fez a sua função. O vinho novo não é bom. É o contrário aqui. A roupa nova é boa. Aqui ele inverte. E aí, por quê? Porque ele não vai fermentar. E mesmo fermentar da forma adequada, não vai dar o gosto adequado. Mas mesmo quando ele fermentar, ele vai romper porque já esticou o suficiente do couro daquele animal ali que fez. Então, e era impossível. Uma vez que você rasga a pele do animal para servir, não dava. Jesus está usando um exemplo... De novo, aquele absurdo, parece, mas não é. É uma coisa que ninguém faria isso. Às vezes tem um sisteminha de tampa, assim, né? Sim, Pelo menos os odres, não sei como era naquela época. Era muito isso que eu tô falando. Isso é uma coisa muito posterior, mas assim, dá a impressão que mais que Jesus tá falando, todo mundo, é lógico que não. Porque o público tem que falar, é lógico que não. E aí, Jesus vai... Geralmente na parábola E aí Jesus vai falar, pastor, pois é isso que vocês estão querendo fazer com a lei. É isso que vocês estão querendo... É isso que vocês Era pra ser óbvio, mas vocês estão fazendo isso em outra área. Parece óbvio. O noivo tá aqui. Eu tô aqui. Vocês estão exigindo uma coisa que é botar um vinho novo num odre já aberto. Ou pegar uma roupa nova, rasgar um pedaço e pôr velha. E na minha cabeça... Agora já estamos na hora de falar uma coisa. Na minha cabeça, Jesus ele está falando de vestido de noiva. Para mim faz mais sentido com todo o contexto o vestido de noiva, porque ele fala de noivo e noiva, ele vai falar de vinho que tem tudo a ver com abrir com a celebração, e ele está falando de uma roupa do nada. E eu acho que ele está falando como se fosse posso estar errado, não é uma coisa que está óbvia, mas quando você vai no contexto, por que ele puxa isso? Ele está falando de uma roupa especial. Uma roupa especial. Pode ser do noivo também. Então, talvez o nosso contexto valoriza mais a roupa da noiva e talvez aquele contexto valoriza mais o do noivo. Mas ele está falando de uma roupa Isso é um elemento do casamento, né? O vinho, ele está montando o cenário do casamento absurdo. E aí faz mais sentido ainda ele ter puxado essas duas aqui, assim, tá dizendo, gente, vocês estão numa festa de casamento. Vocês estão falando em jejuar na frente do noivo. Vocês estão pensando que vocês estão no funeral. Vocês estão remendando a roupa mais especial e vocês estão estragando o vinho. Vocês estão estragando tudo. Vocês estão no funeral, vocês estão rasgando as vestes. Se você quiser... Se você quiser usar a ideia da roupa associada a jejum, é a ideia do funeral.
é a ideia do rasgar as vestes. É Davi colocando cinza, vestido pano de saco, rasgando... Que até hoje, o funeral judaico, o luto judaico é assim, dependendo da época... A expectativa o jejum dele de Davi já era diferente. O jejum de todo mundo era o jejum do luto. E em Davi, o luto dele era... que ele fez na o intenção, inverso. né? Exatamente. Na Ele fez o intenção inverso. da preservação da vida. Ele fez No o caso Davi do nascimento do filho dele, Mas que ele era tá enfrentando a fruto dor. Tá enfrentando a dor Quase uma já. troca. Eu Davi, vou ele viver fez- essa morte eu pra vou que ver o essa Senhor- dor. Agora, até hoje, se você vai num funeral judaico, né, depende um pouco da data, porque existem datas de festividade em que não se faz isso precisamente porque é festa. Esse é um Então, ponto importante para parar. precisamente porque é A festa. ocasião em algumas... para usar o quê? Para que tipo de manifestação Exato. externa? Então, até hoje, o rabino ele vai lá, ele pega uma tesourinha, tem uma ajuda. Hoje tem uma ajuda para não ser uma coisa tão brutal, né? Mas o rabino ele vai lá, ele pega uma tesourinha, ele dá uma picotada aqui, ó, nas roupas de cada membro da família da pessoa que faleceu, de cada enlutado, e as pessoas rasgam as vestes. Só que não pode durante algumas das festividades do ano. Então, por quê? Porque durante algumas das festividades do ano é momento de festa. O seu luto tem que esperar. Então não vai rasgar as vestes. Né? Então, essa percepção de qual é o momento, se está no momento de festividade, se está no momento de luto, ela permeia a cultura judaica até hoje. É ler a situação, né? Exato. Que é o que o cara está acusando, o que Jesus responde para eles. Vocês estão se vangloriando de que entenderam que a situação é luto. E assim, a imagem... Só que vocês não entenderam que o noivo está aqui. E a imagem, ela é muito... Ela diz muito. É aquilo que você falou, da imagem conectar a pessoa no cenário e na compreensão da coisa. Existem diferentes tipos de luto. Né? Uma celebração não, um culto fúnebre protestante é diferente de uma cerimônia de outra religião, de uma cerimônia católica. Até dos protestantes, por exemplo, mexicanos. Isso, tem outras... né? Agora, percebe o poder que tem a imagem de uma família inteira rasgar a própria roupa naquela situação de luto. Então, é algo que traz uma densidade dramática, uma densidade dramática, é isso. Não, e a gente estava falando um pouco em outros momentos de como no judaísmo, na Bíblia, não é só um figurado de uma ideia, é um figurado dramatizado. É isso. É precisamente isso. Vivenciado. Vivenciado. É o que a gente falou numa forma muito mais radical de Oséias aqui. Não. Tem que ser vivenciado. Até mesmo Deus... Assim, alguns perguntam, mas Deus já sabia que Abraão... Mas ele precisa vivenciar essa experiência de matar o filho, oferecer o filho, para ele experimentar o que eu vou fazer. Isso é um drama. É o Sukkot. A gente está vivendo essa tragédia toda aí de Palestina e Israel, e Hamas e ataque. O ataque foi feito num Sukkot. Sukkot é a festa das cabanas. Uhum. Nós ficamos lá no... Só o Evangelho de João vai falar da festa da cabana, né? Nós ficamos lá vagando no deserto. Então, a gente lembra essa história. E eles fazem a cabaninha dentro de casa, cara. Eles montam a cabaninha naquela dentro época do apartamento. De Jesus, eles faziam as cabanas em volta de Jerusalém, que era nas áreas para fazer a peregrinação. Agora... É interessante que ele acaba aqui com tudo, né? Geralmente, Jesus, ele... Não geralmente, mas assim... A gente lê ali, acaba uma parábola, por isso os últimos serão os primeiros. Com isso, bem-aventurado sei o quê. Ou ele dá uma liçãozinha. Aqui ele rompe e entra já com uma história de sábado, onde eles vão também fazer uma coisa que não se faz. Eles vão colher no sábado... Você diz o capítulo seguinte. Sim, mas é emenda. Não existe capítulo, tô dizendo, ele tá fala assim, no sábado, e entra, e aí Jesus, ele... Pra gente está no capítulo 6. Mais uma... Porque eu acho que tem um pouco a ver do contexto, pelo menos. É isso aí. Porque tem tudo a ver um pouco com tradição, lei, momento, e romper com algumas coisas. A gente não vai entrar no sábado ali o que acontece, mas eu acho que, pelo menos Lucas, que expôs de um jeito seguido tão
tão rápido o momento que ele está emendando esse ensinamento aqui. Ele está trazendo, olha, essa discussão aqui, o que acontece o tempo todo é que Jesus ele está trazendo esse novo olhar para a situação presente. Para a situação de que ele está trazendo o reino. Que ele é o noivo. Que ele é o filho do homem. Que o sábado foi feito para o homem. E aí você vai vendo que ele é o vinho que é novo, mas que vai fermentar, ou ele é o vinho velho, né? E vocês estão querendo fazer emenda aqui. Porque eu vi que no finalzinho ele fala uma coisa sobre todo mundo gosta mais do vinho mais velho, não é isso? Isso, velho. O vinho velho é melhor. O vinho velho é melhor, apesar que no João ele faz um vinho novo e é o melhor. Mas isso que é um milagre, né? Eu sei. Não, é óbvio. Mas tem uma parada aí. Tem um jogo. Uma parada que serviram... um jogo aí, né? Que ele faz o vinho novo e é do melhor sabor do mais velho. Mas assim, moral da história. Agora eu quero ver o poder aqui. Gustavo, se você falasse assim, pô, essas duas parábolas tá batendo nessa tecla. Que tecla ele tá batendo aqui? Se você tivesse que fazer... Ou o Pet, Simval... O que vem logo antes, né? Ele fala... O versículo anterior a começar, ele diz assim... aquela ideia de que as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. E a pergunta que é feita pelos fariseus, a mesma classe ali, mestres da lei, antes de dizer isso, é por que você come e bebe com cobradores de impostos? Tem um questionamento sobre essa seriedade de Jesus. Você não tá muito espiritual. Eu aqui trazendo para nossa linguagem, né? Você não tá seguindo isso. Ou você não é um médico tão preparado assim. Você não tá tentando... Você tá dizendo que é uma grande pessoa, figura religiosa, mas deixa eu te dizer, os caras religiosos bons mesmo não estão fazendo isso que você está fazendo. Tanto na questão do jejum, quanto na questão ali do com quem ele come, com quem ele bebe, com pecadores ou não. Então eu acho que, no grosso modo, é um pouco disso. Assim. Se vocês tivessem entendido quem está aqui diante de vocês agora, né, que é pelo qual todo o Antigo Testamento e todas as coisas da história de Israel aponta para esse noivo que chegou. E aí a gente não falou do noivo no contexto do casamento da época, mas a chegada do noivo, né, a chegada ela é emblemática, aparece até em outras parábolas. A chegada do noivo no casamento era algo muito aguardado. Então, quando chega o noivo, como é que alguém na festa não vai celebrar? Como é que alguém na festa não vai se alegrar? Né? Quase que aquela suspensão que a gente falou invertida, né? Se você está num velório, mas é época de festa, você não pode fazer um velório muito velório. E aí aqui é a mesma coisa. Se você está num casamento, chegou o noivo, cara, você pode até estar num momento difícil, mas você não tem o direito de não se alegrar. Se você entendeu que o noivo chegou, é quase assim. Então, eu acho que esse é o contraste que Jesus traz, cara. Vocês estão se achando zeloso, mas se vocês fossem zelosos, vocês tinham entendido o sinal de quem está aqui. E não se preocupa, não. Vai ter momentos em que o noivo não vai estar. Não vai faltar momento para jejuar. Mas agora que vocês estão acusando os caras de serem levianos, ou me acusando de ser leviano, se vocês tivessem entendido, vocês estavam celebrando também, né, e se alegrando com esse momento. Uma coisa do contexto que você falando aqui me veio à cabeça é que parece que os religiosos eles vão dobrando a aposta. Lembra naquela época que a gente tinha 14 anos que a gente jogava truco na escola? Que o que vale é gritar mais. Então, assim, dobrar a aposta. Lucas vai trazer que esse publicano chamado Levi, que a gente fala que é o Mateus. Então, assim, esse Levi, Jesus chama e ele dá um banquete. Ele dá uma festa. Dá uma festa. E a gente já sabe que a maioria das festas são do sábado. E aí, os fariseus, eles primeiro quando eles gritam truco, que é você come com pecadores. Você come com publicanos e você pecadores. Vai na casa errada, né? Você está sentando... É uma leizinha nossa, que é mais de costume, mas você está começando assim, cara, você quebra essa lei que, de aparência, não é uma lei que está lá, mas tal. E aí... Não está sendo zeloso. Aí Jesus vai lá e pau, aceito. Aí eles pegam e dão um truco maior. Quem tá doente. João
os discípulos de João jejuam. Todos os fariseus. E por que vocês não jejuam? Aí parece que tudo bem, você sentar com pecadores é legal, mas por que vocês nunca jejuam? Já reparou isso? Você só fica em banquete, de publicano, de pecador. Vocês não são sérios, vocês não entenderam. Aí Jesus vai lá e pau. Aí você tem o sábado. Que aí o sábado é assim, não é a tradição. Não é a tradição dos anciões. É a parada... É a lei e é a lei. A lei. É a lei. E aí, parece que ele vai ganhando. E nesse miolo de histórias... Jesus deixa a pergunta, né? Uma provocação grande no sábado. Essas parábolas estão... É o hambúrguer desses dois pães, que é o Levi e o sábado. Ele está aqui, com essa história aqui no meio. Porque essa história, que eu acho, não tá falando de jejum. É jejum, é desculpa. Mas também sentar com pecadores. É o sábado. Ele está falando desse moralismo que está reinando ali, né? Permeia as relações. O moralismo é o que parece. O que parece que você está fazendo. Parece não vai que pegar tá bem, bom, religiosamente. Né? E é isso o que parece que te tira... Então, e te tira de fazer o que você tem que fazer, né? Te tira ou de sentir o luto quando tem que sentir o luto, ou de festejar quando tem que festejar, né? Então, tentando aplicar isso, eu tô pensando assim, quais as obrigações religiosas que eu trago pra mim, às vezes nem é que Deus espera que eu faça, que me impedem de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Ou de chorar com quem chora, ou de celebrar com quem celebra. Sim. Minha pergunta aqui, aonde a gente está nesse texto? Esse é um texto mais difícil. É um texto mais difícil, mas não quer dizer que a gente não esteja. Não. Se Lucas colocou aqui, ele já tinha... Alguém da comunidade lucana... Tá precisando. E talvez até o próprio Lucas. Vou relembrar aqui pra gente nunca esquecer. Então, assim, aonde a gente está nesse texto? Dá uma impressão de que tem a ver com aparência, né, religiosa. Tem coisas que vão parecer que você está fazendo certo, mas por parecer que você está fazendo certo, você está errando. E a outra que é o contrário. Parecer que você está errando, mas na verdade você está fazendo certo. Que no caso ali tinha a ver com trazer a boa notícia para os que estavam longe, né? Para os que precisam de médico. Ou entender que quem está diante deles é o noivo. Então, você tem falado de aparência, eu acho que tem sim aparência, mas eu acho que tem aqui muito que é esse zelo equivocado. Isso, esse nesse zelo, sentido. Porque é o zelo de você estar sentando com pecadores. Isso. Você não está percebendo tanto que o nosso povo está sofrendo com Roma, com tudo. Você não está jejuando, você está em festa, com publicano. Você está colhendo no sábado, meu Deus do céu, o que mais que você vai fazer? Daqui a pouco você vai falar que você... Daqui a pouco você vai curar no sábado. Você vai curar no sábado, daqui a pouco... Daqui a pouco você vai falar que... Durante o encontro deles, né? Daqui a pouco você vai falar que você é o próprio Deus. Só faltava essa. Daqui a pouco você vai tocar um leproso que já não pode e vai me dizer então que ele que ficou puro e não você que ficou impuro. Só faltava Mas isso ele já tinha feito, que é o que começa, o que dá origem a toda essa história aqui. Que é o novo vinho. É o novo, uma roupa, é o casamento sendo feito. Então assim, vocês estão vivendo esperando o casamento e vocês estão estragando a roupa do noivo e da noiva. Tem uma coisa que se repete. Vocês estão estragando a festa, o vinho, derramando o vinho. Isso. E vocês estão... Esse é o ponto. E vocês estão gritando morte enquanto o noivo está aqui. Aí tem a ver porque, por coincidência ou não, nos dois casos que ele usa, tanto a roupa quanto o odre, são exemplos de invólucros externos. Uhum. E é como se você desvaloriza o que está dentro, ou você perde o vinho bom, porque a forma não vai dar mais conta. Você vai perder o conteúdo por causa da forma. Parece que se repete. Pelo que guarda. Pelo menos as duas figuras são figuras... Aonde a gente está nesse texto? Tá, vamos voltar. Aonde a gente está nesse texto? É assim, a gente tem esse zelo equivocado várias vezes, querendo guardar e proteger o evangelho, a gente começa a matar o evangelho em torno das coisas que envolve... esse é o ponto. Bonhoeffer falava isso, cara. Bonhoeffer, quando lá no discipulado, Dietrich Bonhoeffer, para os meus amigos alemães não pegarem no meu pé, o Bonhoeffer, ele falava que a igreja alemã, tentando se resguardar da secularização, se secularizou. Esse é o ponto. Então, assim,
na tentativa de brigar com a cultura, na tentativa de brigar com os problemas externos da secularização alemã do final do século XIX, a igreja acabou se tornando uma cultura, mas não o evangelho. Acabou se tornando um conjunto cultural de valores e princípios, mas sem o evangelho. Que é onde ele insere aquela história de graça barata e tal. Uhum. Legal. Eu acho que trazendo pra gente também, tem uma parada que é essa de... o que é mais confortável pra gente? É mais confortável pra gente olhar e falar, esses caras, tá vendo? Eles só ligam pro moralismo. A gente não. A gente entendeu o que é a essência. Então, às vezes, num certo essencialismo da nossa parte, não, o verdadeiro evangelho não era essa de aparência. Aí a gente não tem aparência de bem também. Eu acho que esse é uma tentação nossa. Tá no jogo para os dois lados, dos dois lados. Considerando o vinho velho no odre novo e o vinho e vice-versa, a gente vai sempre encontrar esse lugar que se opõe. Por isso que eu acho que Jesus, se opõe, que ele faz dois meticulosamente esses dois exemplos que são opostos, mas estão dizendo a mesma coisa. E ele faz um jogo, né? Você não tá nem com isso nem com aquilo. E perde os dois. Até a questão você vai perder a roupa nova e velha, você vai perder o odre e o vinho. Até a questão do jejum ela tem a ver com isso, porque dessa inadequação dos dois lados. Porque não dá para você dizer que quem está fazendo jejum está errado. Uhum. Não dá para você dizer que o cara está errado simplesmente por fazer o jejum. Agora, o jejum, nesse contexto aqui, ele tem uma outra parada que tem uma tônica um pouquinho de filho mais velho e filho mais novo da parábola do filho perdido, que é o seguinte: o jejum, da mesma maneira que ele convida o corpo para uma espiritualidade empática em favor do outro, ele convida o outro para a minha espiritualidade no meu momento individual. Porque eu jejuo por alguém, e isso na Bíblia hebraica é meio que sempre assim. Você jejua por alguém. Então você também está convidando o outro para o seu momento de espiritualidade. Quando você está usando a ideia do jejum para desqualificar a festa do outro, para dizer que o outro não pode ter o seu tempo de alívio, que o leproso não pode ser tocado, que alguém não pode ser curado porque é sábado, aí o jejum, isso é muito forte, aí o jejum ele não passa do teto. Aí parece aquele jejum lá de Zacarias 7. E eu quero misericórdia, né? Eu quero misericórdia, não quero sacrifício. O senso de inadequação, ele vai dos dois lados. Ele vai do lado do cara que está jejuando e se acha melhor do que todo mundo por causa daquilo. Ele vai do lado também de quem acha que entendeu o que Jesus disse e fala, não, jejum passou, não tem. E por isso que Jesus fala, um dia vai ter. Agora, a pergunta, um dia o noivo vai ser tirado. Calma, vai acontecer, né? Eu queria fazer essa pergunta. Ele fala que haverá um tempo que vai ter que jejuar. E a minha pergunta, e essa eu não tenho uma resposta clara, porque eu já ouvi bons argumentos para os dois lados. Alguns dizem que isso é a cruz. Para mim, é a leitura mais natural do texto. E você sai, isso quer dizer que assim, o jejum perde muito do seu peso depois da cruz. Na ressurreição. É isso. A leitura mais natural me parece ser. Historicamente enfraqueceu o jejum, querendo ou não, como algo tão pesado. Ou a ausência é quando ele vai para o céu, mas assim, a ausência ele vai para o céu e um dia ele vai voltar e a gente não vai precisar mais jejuar, mas enquanto isso, vivemos um sofrimento aqui e jejuamos. Agora não está precisando, o noivo está presente, mas um dia o noivo será tirado e aí vocês vão jejuar. Isso. Então, as duas estão certinho. Eu gosto também. Eu gosto mais da cruz, porque o problema da segunda parece que é uma ausência de quase como uma ausência de Jesus. E eu não vejo isso em muitos textos do Novo Testamento. É um reinado de Jesus. Não, eu queria entender. Aí a cruz entra como? Só para eu entender. A cruz é para os discípulos. Aqui ele está falando ali para os fariseus, dizendo assim, a cruz, esse tempo de 3 dias, ou esse tempo que eu estou tirando, vocês podem chorar o meu luto. Eu vou morrer. Jejuem porque vocês vão chorar o meu luto. Aí eu acho que a teologia sistemática ajuda um pouco. No seguinte sentido. É difícil a gente encaixar essa ideia de luto quando o Espírito Santo vem. Que você tá sem Consolador. Desconsidera o Espírito Santo. E parece que Jesus não subiu para reinar. Exato. É difícil você aceitar uma ideia de luto. Presente. Ele está presente. É isso que eu estou dizendo. O Espírito Santo eu acho que são 3 coisas. A chegada do Espírito Santo,
o reinado que chegou, ele não está consumado ainda, mas ele inaugurado existe. E no trono... Né? Não, ele existe e ele está mais do que quando Jesus está contando essa parábola. Isso. Porque E passou terceiro- Até então não. a morte e a ressurreição. E terceiro, a presença de Jesus na ceia, que você pode acreditar que isso é simbólico, você pode acreditar que isso é espiritual, ou você pode acreditar que isso é real. Nós, presbiterianos, acreditamos na presença espiritual de Jesus na ceia. Se fosse isso, cara, tinha que tomar um cuidado com essas ceias meio com cara de velório, né? Mas eu acho isso muito relevante, cara. Sim. Porque, assim, num certo sentido, a ceia tem uma cara de consternação, porque a gente lembra da crucificação, claro. Mas tem que existir celebração na ceia. Porque tem ressurreição. Porque tem ressurreição. Se esse texto, se tá falando porque isso, Jesus cara, tá aí é presente. uma coisa muito forte. Tipo, como que na presença do noivo vocês vão ficar aí com essas caras? Não, pelo contrário, você tá comendo e bebendo. Isso, você tá comendo e bebendo, e Paulo tem que falar, calma, gente. E é um não é pra ficar casamento, bêbado e é uma também, coisa não. sobre o casamento. Não é pra ficar bêbado, não. É uma provavelmente eles jogavam mais pro outro lado. É, é o outro lado que os caras tão... Por isso que, pra mim, você tem esses argumentos da teologia sistemática, não são inerentes ao texto, mas a leitura mais natural do texto me parece essa da crucificação. Agora, tem um detalhe. Se Jesus está aqui se referindo à crucificação, eu não posso esquecer que muito cedo na história dos discípulos de Jesus, crucificações passaram a acontecer. Então... Já acontecia antes. Isso. E a partir do motivo de cristianismo, exato. É a causa da crucificação. Então, comunidades do segundo século certamente já estavam vivendo um tempo, cara, eu acho que em que o jejum fazia sentido. E a celebração também. E essa é a realidade que já e ainda não... as guerras que estamos vivendo aqui. Eu ainda não tinha me ligado nisso, cara. O que vocês estão trazendo para mim é interessante. E acho que tem uma coisa que parece que se direciona para os líderes religiosos, que é mais ou menos assim, aqui, o noivo tá aqui, cara. Vocês podiam estar aproveitando isso, vocês podiam ter acesso a isso. Agora vai ter dias em que vocês não vão estar me vendo mais. Aí nesse dia é como se fosse assim, cara, aí, se você não me tem, então é luto. Porque aí não tem a questão da ressurreição, para quem nunca reconheceu a vinda do Messias. O noivo nunca veio, então vocês vão continuar jejuando, enquanto vocês poderiam se alegrar com o noivo. Isso. Pro resto da vida, entre aspas. Vai ter dias, não se preocupe, vocês vão jejuar. Agora, assim, é lógico, eu já tô... O casamento aconteceu, ou tá acontecendo, ou vai acontecer, ou os três juntos? Você tá entendendo? Porque assim, quando a gente costuma fazer uma pergunta no final, onde tá Jesus nessa história? E ele tá falando de um casamento que tá acontecendo ali. Isso, fato. O que Jesus está falando é do momento presente que ele estava com os discípulos. O noivo chegou, né? Na real... Isso, ele tá assim. Vamos lembrar que os casamentos naquela época eram grandes, mas mesmo assim, e tal. nós ainda vivemos o casamento, nós estamos esperando o casamento, está acontecendo agora ou aconteceu? Então, na real é o seguinte, as três coisas. As três coisas. As três coisas. É porque, assim, de novo, se você quer sistematizar, muitas vezes uma realidade teológica ela vai ser explicada por diferentes metáforas. E, às vezes, uma mesma metáfora ela é usada em diferentes realidades teológicas no texto bíblico. E a sistematização, às vezes, ela se atrapalha nessas horas. O que a gente aprende com a tensão escatológica? Que a gente vive um já e um ainda não. Um reino que já chegou e ainda não chegou. E quando a gente fala de casamento... Foi inaugurado, mas não se estabeleceu plenamente. O casamento é obviamente uma metáfora. A gente não vai beijar Jesus na boca, não vai ter noite de núpcias com ele. É obviamente uma metáfora. Então, se ele é uma metáfora, ele é uma metáfora para quê? É uma metáfora para o reinado. Para se tornar uma só carne com Deus. Vamos dizer assim. Uma união. Uma união igual que nesse sentido já acontece. A gente tem, nos primeiros dois capítulos da Bíblia hebraica, um casamento. Sendo bem construído de criação, de visão e o casamento. E você tem os dois capítulos últimos da Bíblia do Novo Testamento, um casamento. Então, a história, a Bíblia abre e fecha com o casamento. E os dois casamentos representam Jesus. E Jesus usa nas parábolas algumas vezes. Tá aqui, ó. Casamento. E o final é bem claro. Noiva, se prepare. O noivo tá chegando e acaba com o casamento. Quando você joga isso pro tempo presente, existem coisas próprias da vida de casal que já acontecem agora.
E existem coisas que a gente está aguardando a consumação. Então, Que tinha essa palavra, inclusive consumação, para a questão do casamento, que até hoje é usado do ponto de vista até jurídico. Houve consumação E usado ou na não cruz, no casamento. né? E usado na cruz também. é engraçado que vocês Tá inverteram consumado. os papéis aí de teólogo e de jurista. É legal, é mesmo. Quem é quem aí? Todo mundo tem barba. Mas assim, Mas assim, o que acontece? Para ficar mais claro isso, vamos usar as realidades por trás. Vamos usar o querigma por trás do mito, ou as realidades por trás da parábola. As realidades por trás da parábola, a realidade teológica é o seguinte: novo céu e nova terra é realidade da consumação do casamento no futuro. Nova Jerusalém que vem é realidade da consumação no futuro. O noivo chegando, ou Jesus habitando no meio de nós, é realidade da Nova Jerusalém no futuro. E presente. Agora, nova criatura, isso você já é? Então você já é cidadão de lá, morando aqui. Então O noivo vai vir e ao mesmo tempo está presente. Sem mim nada podeis fazer. Você tem relação com o noivo mesmo ele consumando lá, por meio do Espírito Santo. Então, nós vivemos um momento de tensão escatológica. Não, eu já entendi isso. Mais uma pergunta para... Sim, talvez eu esteja indo... Mas são perguntas que a gente faz e as pessoas fazem... por exemplo, na parábola do odre e dos vinhos. E aí pode ser, não tá. Mas onde está Jesus nessa parábola? E da roupa? E talvez a gente chegue à conclusão que Jesus é o noivo e a roupa é toda Eu tenho mais essa coisa que envolve, e Jesus vai vestir essa roupa, ou ele vai. Nós vamos vestir porque é a noiva, e o vinho é para comemorar esse noivo. Tudo bem, Mas tá tranquilo. É curioso. Então essa o vinho parábola ser tem a ver tão com essa forte. festa, com esse. O vinho ser tão forte, e aí já é extrapolar quase no. Porque Jesus, desculpa Não, só te continua interromper. o raciocínio. Porque em outras partes Jesus vai falar que ele é o vinho. Sim, E outras parábolas ele é o noivo. Isso. Por isso que não dá pra Por isso que eu tô absolutizar. falando, assim. Lógico. E aí a nossa tendência é, não, Jesus é o vinho bom, Jesus é o noivo, aqui que vai usar essa roupa, e Jesus está aqui. Mas... E aí não, nesse contexto é só essa festa que vocês estão estragando, que vocês não estão percebendo. Essa é a ênfase. Essa é a ênfase. Eu também acho. Não tenha dúvida. Mas eu só tô falando isso porque a nossa tendência simplista é, não, Jesus já falou que é o vinho, então ele é o vinho. E vocês em estão outro querendo... trecho, não. E eu já interpretei dessa forma. Não, também Se já. você quiser encaixar o evangelho certinho, ou Jesus, vou falar de Jesus. Você quer encaixar o Jesus, que é o vinho, certinho no odre velho, que é a lei, era o que eu fazia. Você vai ser uma coxa de retalho, vai ser um troço mas não me desastroso. parece que a lei Entendeu? entra aqui Assim, nessa parábola. Isso. Mas não me parece, que é sobre isso que a parábola está o falando. tempo todo tradições e leis. Tradições mais aqui, né? Não, Esse mas que é tudo meu bem, ponto. desse sentido. Né? Mas isso é muito interessante. E aí ele está falando, esse tipo de tradição não vai dar com o que eu estou apresentando para vocês. Não, mas isso sem dúvida. Mas aí você poderia dizer que o vinho não é Jesus, é talvez a mensagem. Sim, isso. E a gente não pode ser tão simplista de querer fazer mas uma correspondência direta para cada elemento específico. Por isso que eu prefiro construir que essas parábolas estão tudo junto com o noivo. Ele está descrevendo o casamento. Ele está descrevendo a festa. E a força que teve para mim hoje aqui, que ressaltou durante a nossa conversa, foi isso, cara. Ele tá falando sobre gente que era para podia estar se alegrando nele, mas tá perdendo a oportunidade. E tá perdendo a oportunidade. Então pode ser alguém tá fazendo os outros pararem de festejar. Com certeza. Fica quieto aí, você não pode comemorar. E aplicando para nós, eles não tinham o evangelho ainda do entendimento que a gente tem. Mas aplicando para nós, cruz, né? Aplicando para nós, não é alguém que está negando Jesus. É alguém que entendeu Jesus, mas está vivendo, querendo viver... Fiscalizando os outros. Um zelo equivocado de fiscalização, de um odre velho, tentando misturar as coisas, um legalismo, uma religiosidade. E eu gosto de zelo equivocado porque mostra bem a intenção boa, mas que está fazendo um estrago. No caso deles, lá era legalismo, né? Mas é o que você falou, trazendo pra gente, às vezes é isso. A gente pode estar colocando alguma outra coisa que tá deixando a gente de olhar pro Messias. É isso. Tá impedindo a gente... São cristãos. São mas pessoas aí que pode não ser Jesus legalismo, tudo, né? Pode ser uma coisa do tipo, o importante é a liberdade. Qualquer coisa que eu vou absolutizar no lugar da pessoa... Geralmente são valores e princípios, quando é bem intencionado, né? Então, e valores e princípios não tem cor ideológica. Todas as cores ideológicas Até se eu falar amor e não olhar pra pessoa de Jesus, eu tô perdendo Jesus, cara. Perfeito.
Perfeito. Não, você quer uma? É o cara que é super amoroso e ele tem toda uma ideologia em torno desse amor aí e ele acha que é a ideologia dele que o salva. E aí ele condena toda a galera que não faz parte disso. Sim, que é legalista, né? Isso que é curioso. Às vezes vai acusar... todos os lados. Jesus isso. Tá dizendo, que é o que você falou, talvez por isso ele usou os dois. Se eu não for central e você está entendendo que sou eu que estou proporcionando isso tudo... Que traz alegria ao noivo, não nesse vale caso. nada qual o ritual que você está fazendo. Nossa intenção boa não é evangelho. É isso aí. Então, a gente vai se ver semana que vem, terça, vai sair outro podcast. A gente vai assim até novembro, final de novembro. E se você gostou, está nos ouvindo no Spotify, dê a nossa estrelinha. Descobri agora que você tem que ouvir primeiro para dar estrelinha. Não pode já chegar dando estrelinha, senão ele vai falar, você nem ouviu. E também se você está no YouTube vendo a gente, dá o curtir, assina o canal. Esse cara assim, chegou aqui no final, ele com certeza já ouviu para dar estrelinha. E se você tá no YouTube, aperta o curtir, compartilha no grupo de WhatsApp da igreja e assim a gente vai espalhando. E comenta. Não deixa de comentar um pouco do que Deus falou com você nessa parábola, porque assim você ajuda também a gente a chegar a essa hermenêutica coletiva, a cozinha preparar um bom prato, tá bom? A gente se vê terça que vem. Tchau!